Bom dia! Bom dia! Bom dia a todos os nossos irmãos, nossos amigos. Que Deus possa estar sempre presente hoje e sempre em nossas vidas. Em nossas vidas. Né? Primeiramente, vamos agradecer, ao pessoal lá da Baixada Santista. Agora parece rádio, né? Tá bom. Da Baixada Santista, porque nós estivemos lá na terça-feira no Centro Espírita Fraternidade Espírita, lá no canal 5, Canal 5. E fomos muito bem recebidos pelo seu Hélio, pela Dona Vilma, Isaura, Dona Cida, entre outros. Muito bacana, a gente agradece a noite que foi maravilhosa para nós e estarmos levando a palavra para o nosso pessoal, para o pessoal lá de Santos, Deus abençoe. E Jesus nos ilumine. Nós estávamos falando há pouco a música, Esta casa é do Cristo. Essa casa é de Deus. Ou todo canto, ou todo lugar que tem uma oração, a casa é de Deus. A casa é de Jesus. Se temos a nossa casa física, é a casa de Deus? É a casa de Jesus? Se temos a nossa casa íntima, é a casa de Deus? É a casa de Jesus? E lembrando sobre isso, Jesus foi um grande desconhecido para todos nós. Mas como se diz isso, irmão? Jesus tem histórias. Todos nós lembramos das histórias. Lembramos dos julgadores, atire a primeira pedra quem estiver sem pecado, as leis de Moisés, que era apedrejar ao outro pelos seus pecados, os milagres que Jesus promoveu durante a sua caminhada de 3 anos ou mais, com certeza muito mais do que isso, mas 3 anos registrado pelos apóstolos. Então, sempre temos lembranças do Cristo, mas muitas vezes ele é desconhecido para nós. Porque existem muitas teorias em várias religiões, dentro do cristianismo, dos cristianismos. Teorias assim maravilhosas. Os teólogos, os filósofos, os estudiosos da Bíblia, os estudiosos do Evangelho do Cristo. Mas não temos a prática. O exercício da prática com o Mestre Jesus. Até como que ele foi questionado um dia pelos próprios apóstolos. Disseram, qual é o maior mandamento, Jesus? E Jesus resumiu. Amar a Deus sobre todas as coisas, aos puros de coração. Nós falamos isso praticamente todos os dias, porque oramos. Mas quando falamos nessa frase, amar a Deus sobre todas as coisas, nós precisamos nos desvestir para sermos renovados, para sermos homens renovados, de um passado que nos consome, de um passado que nos envolve de uma forma tal que a gente começa a esquecer a Deus. Mas não falou dos puros de coração? E na mensagem do próprio Evangelho fala, faça a vossa vontade, assim na terra como no céu. Com certeza você faz o seu Pai Nosso, a sua oração e diz isso. Faça a sua vontade, Pai. Mas quando não é do nosso gosto, nós ficamos bravos. Nós saímos do prumo. Nós achamos que nós somos vítimas e que Jesus, ou Deus, ou seja, Deus, não atendeu os nossos pedidos. Mas quais foram os seus pedidos? Que pedido você fez a Deus hoje? De estar aqui numa casa de oração para falar com Ele? Para se redimir dos vossos pecados? Não é assim? Não é assim que você está aqui para isso? Para limpar o seu coração? Como falávamos no evangelho anterior, para limpar esse copo sujo que você carrega há séculos, de mágoas, de rancores, de raivas,
de tristezas, todas esses elementos que seriam para a mudança. Nós falamos de raiva, de ódio, de rancor, de tudo que é ruim, porque não foi feita a nossa vontade. E aí depois nós choramos. Mas nós não vamos mudar com o choro, porque o choro não traz alegria, se você não mudar. Se você continuar chorando, com raiva, com rancor, com ódio, você está falando com Deus? E é um dos mandamentos, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas. Que coisas que você tem? São coisas materiais. Que o homem carrega com ele são coisas materiais. Por isso que ele luta. E ele pede para Deus. Ele pede. Deus, faz do meu jeito, por favor. E de vez em quando a gente pede com favor. Outras vezes a gente nem pede. Fala, Deus, atende o meu pedido aí. Porque eu estou esquecido. Aí Deus vai dizer, você és merecedor desse seu pedido? Se ainda o seu coração está em chagas? Se o seu coração está doente? De não olhar o outro como seu semelhante? Mas tem ali na mensagem do Pai Nosso, faça a vossa vontade. Mas o nosso orgulho não deixa. Porque nós somos de tal forma orgulhosos que não queremos mudar. Nós queremos mudar a nossa vida. Ou seja, a nossa vidinha, que é tão pequenina. Vou olhar no diminutivo. A nossa vidinha tão pequenina, que não conseguimos mudar. E essa mudança exige sacrifício. Não exige sacrifício? Exige sacrifício para nós mudarmos. E essa mudança, quem vai fazer? São vocês. Quando não deixar aquele ser chamado-se Jesus desconhecido nos nossos atos e práticas do Evangelho do Cristo. Não é? Então nós estamos falando do primeiro mandamento, que Jesus resumiu os mandamentos de Moisés. De Moisés. Vamos falar do segundo? Vamos, todos sabem, todos conhecem. Amar ao teu próximo como a si mesmo. Dá arrepio, dá gastura. Dá arrepio e dá gastura, porque amar ao meu próximo é uma condição sine qua non que é difícil. Você não está esquecendo Jesus de novo? Ele não é um desconhecido para você? Mas eu lembro dele todos os dias. E a prática do perdão. Por isso que dá gastura, arrepia. Quando fala assim, eu não posso mais odiar ao outro. Mas Jesus disse isso. E quando ele disse, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Se você quiser mudar, você vem nessa chuvarada que vocês dizem, ao centro ouvir a palavra. Como outros vão em suas religiões ouvir a palavra. E dentro das igrejas o outro está dizendo, o véu do outro está errado. A saia do outro está errada. A vestimenta do outro está errada. Como que aquele pecador está aqui dentro dessa casa? Você está desconhecendo Jesus de novo. Porque se você já está usando o álibi de julgar ao outro. Como que eu não vou julgar o outro se o outro me julgou? Reze por ele. Ele está mais enfermo do que ti? Ele está mais doente do que você? Por que você quer ser igual a ele? Ele se assemelha a você, mas ele não é igual. Deus vos criou semelhantes, não iguais. Aqui temos os asiáticos, temos o mais escurinho, mais branquinho, o mais gordinho, mais magrinho. Aí vão dizer que eu sou bulista. Estou fazendo bullying com os assistidos. Não! Deus nos criou assim e nós solicitamos assim para um dia enfrentarmos os desafios da vida. E os desafios da vida é conhecer Jesus. Ou não? Não é conhecer Jesus?
isso que ele é desconhecido até os dias de hoje. Como assim, irmão? Eu rezo todo dia para Deus e para Jesus. Eu tento conversar com Ele. Tá bom. E por que você não conseguiu perdoar? Vou falar aqui. E por que você não conseguiu perdoar? Porque você não deu álibi. Álibi é uma coisa que você carrega dentro de você. São conquistas para você amar o teu semelhante. Mas é tão simples, porque hoje eu estou falando da vida de um ser que para muitos é um profeta e para os cristãos foi um revolucionário da mudança comportamental moral do homem. Estou falando de Jesus, que você não conhece. Que você não conhece. Que você não conhece em determinados momentos da vida. Claro que você já ouviu falar dele. Muitas vezes nós viemos aqui falar de Jesus, não viemos? E você sai daqui, nossa, hoje o irmão falou sobre Jesus. De quem que eu ia falar? De Jesus. Para novamente relembrá-los que o Evangelho pertence a vocês, fazem parte da vida de vocês. É uma coisa simples. 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 Porque Jesus foi simples. Nós sabemos dos feitos de Jesus quando curou o cego de Jericó. Foi simples. Ele tocou a Bartimeu, que é o cego de Jericó. Ele tocou aquela mulher que sangrava. Ela o tocou. É simples, porque ele era a luz. Mas vocês querem ser, muitas vezes, a escuridão. Para que ser luz? A luz incomoda o outro. Eu não quero ser luz nada, eu quero ser sombra. Eu quero falar aquilo que o outro também fala. Eu quero ir no mesmo rebanho. Não, na mesma manada. Que todos falam a mesma coisa, o mesmo ódio, a mesma raiva, o mesmo julgamento. E as mesmas decepções. Você não está esquecendo Jesus? Claro que sim. Eu vou afirmar isso. Mas, irmão, eu rezo. E por que não muda? Eu rezo. E Jesus falou da fé, não falou? Está lá no capítulo 19 do Evangelho, dizendo, a fé remove montanhas. Jesus disse isso, é simples. Mas montanha, o que é montanha? São os seus desafios, os seus problemas. Porque tem gente que não entende o Evangelho. Então eu estou tentando aqui minimizar a dor e traduzir para vocês. O que é montanha? São problemas, são dificuldades. Dentro da doutrina nós falamos, são provas e expiações. Mas a minha prova é muito grande. Meu lar é uma catástrofe. Meu lar é um caos. Você é vítima de você mesmo. Você não rezou de manhã e rezou à noite e esqueceu que o lar é o seu laboratório. Para você se conhecer, para você trabalhar a sua paciência. Está lá no Evangelho também. Jesus disse sobre a paciência. A paciência são 1000 alfinetadas por dia. Você recebe uma, você já fica arisco. 1, 2 é impossível. Se chegar no final do dia 10, você entrou em caos. E não vai dormir à noite. Depressão, ansiedade, e vai ser o caos. Ou vai para os vícios para esquecer o mundo. Hoje é sexta, ou quinta, ou quarta. Vou esquecer. Vou beber. Vou para as substâncias químicas. Vou para as lamentações. E cadê Jesus? Esqueci. E é teimosinho ainda, é uma criança. O ser humano muitas vezes é uma criança rebelde. Porque Deus não fez do jeito que Ele quis. Primeiro mandamento. Segundo, Jesus não orientou do jeito que Ele quis. Você queria o quê? Uma vida fácil? Tudo fácil? Que o violão tocasse sozinho? Que você pusesse uma inteligência artificial, ela cantasse para você? Mas ele é um robô. E o homem se torna um robô. Porque esqueceu quem? O mestre. Esse que está nessa imagem aqui. Jesus. Para muitos é desconhecido. Porque acumula tanto ódio. Que eu falei há pouco.
Como que você quer mudar você, a sua vida, se você não muda interiormente? Ah, eu, irmão, já ouvi isso. Foi Jesus que disse, não fui eu. Ele disse para você amar o outro que você precisava mudar interiormente. E a vida é simples. Irmão, você não tem os problemas que eu tenho lá em casa. Nem o problema lá no trabalho. Nem o problema com meus filhos. Você queria voltar para a terra? Para quê? Para passear? Sol, praia. Não falaram aqui que o irmão foi para Santos, praia. Nossa, ele atendeu um monte de gente e estava nublado o tempo. Ele andou no calçadão atendendo pessoas. Então, assim, foi para trabalhar, não foi para uma sunguinha e mergulhar. Não é? Então, lá tinha Jesus também. Porque as pessoas queriam conversar. As pessoas estão carentes. E quando você não atende o outro, você não está em Jesus. Mas se o outro não quer, reze pelo outro. Porque ele já faz parte da sua vida. Né? Muitos dizem, né? Está lá no livro do Espírito, é resgate. Não, é voltar à vida e encontrar os desafetos, os amigos, os inimigos. A gente só quer encontrar amigo. Onde estão os amigos? Cadê? Conta. Cadê os amigos? Está na moeda? Muita moeda, muito amigo? Pode ser. As pessoas vão te procurar pelo que você tem, não pelo que você é. Não é assim? Elas vão procurar pelo que você tem, não pelo que você é. O que você é aquela pessoa triste, inconformada, fala com Deus de vez em quando, ele não atende os seus pedidos, fala com Jesus, que é um desconhecido. Eu sei que ele nasceu lá em Belém. Uma manjedoura. Por que ele nasceu numa manjedoura? Porque era simples. Ele queria falar para você, seja simples. O José e Maria falaram, seja simples. Por isso que ele nasceu lá. Senão ele nasceria aqui em Capão, né? Já pensou? E aí você, não, nasceu em Capão, tem um púlpito lá e tal, tem um turismo que a gente está ganhando dinheiro em cima do... Ei! Não é assim? Ele nasceu para despertar você e você não lembra dele. Irmão, não fala isso. Falo sim. Porque quando você fica rebelde, você esquece totalmente os mandamentos e o Cristo. O grande em moral, grande em atitudes, grande em prática do Evangelho, grande em prática da caridade. Da caridade, sabe o que é caridade? Sabe? É doar-se. E se você não está bem, você vai se doar a alguém? Claro que não. Eu já respondo para você antes. Você vai se doar? Não. Obrigado. É assim, é não. Eu não vou porque eu não estou bem. Então se eu ficar minha vida toda não bem, eu não vou doar nada. Não, vou tirar umas moedas aí, já atendi lá e está tudo certo. Está nada. Está tudo errado. A oração é luz. A oração é simplicidade. A oração desfaz mágoas, rancores, raivas. Se o outro não quer, é ele. Quanto você já encontrou na sua vida aqui? Peguei o mau cabelo hoje, mas tá bom. Não é? Então a gente precisa melhorar-se. Convencer-se que Jesus existe. Ele é o nosso irmão mais velho. Mas é o nosso irmão mais velho que não repreende a nós. Ele não te repreende, você continua errando, continua acertando. Ele não te repreende. Mas quando você vai pro caos, você esquece ele. Esquece. Para quem tem que lembrar dele? Porque ele faz parte da sua vida, do seu irmão mais velho. Você não ama o irmão mais velho? Eu amo. E por que você faz errado? Porque eu sou teimoso. Porque eu não aprendo. Porque eu não quero aprender. Eu tenho que entrar na mesma sintonia dos pensamentos. Né? Não é assim? Por isso que diz assim, né, dos pensamentos, né? O meu eu está pesado. Porque meus pensamentos estão críticos. Então o eu fica pesado porque eu só penso besteira.
Sabe isso aí? Você não lembra do Cristo. O seu eu vai ficar mais pesado porque você não fica leve. Não é assim que hoje está na moda dizer? Seja leve. Seja leve. É a essência do Cristo. Quando você tem a essência, você consegue amar sem olhar a quem, você está na essência divina. Pode estar o mundo caindo, você... Mas não vou ficar bravo? Não, você vai entender, ouvir e falar menos. Mas o caboclinho, a caboclinha, ouve e quer brigar. Mexeu comigo. Quem é? E é o mal. E você não quer mudar. E você vai, tem horas que você chora, você não vai sorrir. Porque você não quer mudar, quem tem que mudar é você. Dá para entender que vocês esqueceram Jesus, que ele é desconhecido? Entenderam? E o evangelho está na sua frente, está do lado, ao lado. E eu não leio, porque não tenho tempo, não é assim? Tem hora que eu deito, estou cansado. Deus, valeu, hein, um dia. Jesus, amém. E tá tudo certo, hein? Aí tá com uma cajibrina e já tá tudo certo. Amanhã nós conversa. Aí vai nesse tom, né? Amanhã nós conversa. Amanhã nós conversaremos. No púlpito. Não naquele milagre, né? De tirar a patela, de sangrar, de ajoelhar-se, para que a promessa seja materializada. Mas a promessa é você mudar. O santo, ele vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Se você mudar. Então sai na chuva e fica lá. Fica lá para uma promessa agora. Está chovendo, não está? Vou fazer uma promessa que vai mudar minha vida hoje. Vou ficar umas 3 horas na chuva. Pneumonia. Gripe, influenza, pode ficar lá. Vai mudar a sua vida? Melhor você ir para casa, tomar um banho quente, relaxar. Hã? Vai morrer de pneumonia. Isso, isso. Acabou a vida, você desconhece Jesus e acabou. Não é assim, meus irmãos? Minhas irmãs? É, seu Adélio? Porque muita gente fala, hoje eu vou fazer uma promessa. Do quê? Você vai mudar? Só muda nos 40 dias? O ano passou, acabou? Então você tem 325 dias para abusar. 40 dias você está em paz. Sem carne, sem bebida. Orações. Claro! Você pode fazer isso o ano todo. 365 dias por ano. Todo dia uma oração de gratidão. Como você é grato com essa vida que está um caos. Reclama de novo. Reclama de novo. Você está se punindo por nada. Por nada. Quando você está em paz, você irradia paz. Isso é ter Jesus. Isso é conhecer Jesus. Mas para muitos nos dias de hoje, o grande Jesus é desconhecido. Pela prática do não evangelho. Pela não prática. É muita teoria. Tem gente que conhece. Vou falar de Isaías, de Elias, de Abraão, do Antigo Testamento. Eu também vou falar. Queria para a chuva e parava. O Eduardo estava dizendo isso de manhã. Pô, para um pouquinho a chuva. Mas não sou Elias, óbvio, né? Ele não é Elias. Mas é isso. Então Isaías disse, as guerras. Moisés puniu. Por que tinha que punir? Porque as tribos eram terríveis. É as tribos que tem hoje. E essa manada está solta. Solta sem Jesus. Tá bom? Deus abençoe vocês. Amém. Jesus é desconhecido para vocês? Fala aqui. Sim. Não dá às vezes que é feio. É desconhecido ainda. Eu preciso mudar. Porque senão fica naquele... Às vezes, de vez em quando eu estou triste, quando eu estou magoado. Aí você vai para outra linha de vitimação. E você não consegue ler o evangelho, porque você está triste, começa a chorar. Deus abençoe. Amém. Amém. Vamos.